Paz, irmãos, para nossa edificação nessa noite, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Faremos a leitura e a exposição dos versos 12 a 16. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, faremos a leitura e a exposição dos versos 12 a 16. O tema do sermão dessa noite é Em rumo à perfeição, ou rumo à perfeição. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir a direção de Deus para a exposição da sua palavra. Convido o nosso irmão Eduardo, que nos dirige a Deus nessa oração de intercessão para a exposição da sua palavra. Nosso irmão Eduardo. Deus maravilhoso, Deus bondoso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, através do teu servo, meu Pai, o Senhor venha falar em cada coração que estás aqui, meu Pai, pois nós temos necessidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, aprender de ti, Senhor, crescer, ter entendimento, meu Pai, do Senhor. Então, meu Pai, venha usar o teu servo, meu Pai, coloca palavras através dele, meu Pai, que venha tocar em cada um de nós, meu Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha dar grande crescimento espiritual a cada um de nós. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já viram um atleta treinando para uma corrida, para uma maratona ou correndo uma maratona? Uma maratona tem 42,195 quilômetros de comprimento. O maratonista sabe que não pode começar correndo no máximo de sua força. Antes, ele precisa de preparo, ele precisa de disciplina e de persistência. Durante o treino, ele sente dores, enfrenta obstáculos e, às vezes, não poucas, pensa em desistir. Mas por que ele não desiste? Porque em sua mente há um objetivo. E o objetivo é cruzar a linha de chegada e alcançar a vitória. E para isso, ele treina na chuva, ou no frio, ou debaixo do sol escaldante, pois não se sabe ao certo como estará o tempo no dia da prova. Ele também precisa de uma dieta rigorosa, de treinos de força, de treinos de resistência muscular, de resistência física, mas também de resistência emocional. Tudo isso para que ele esteja bem preparado para o dia da corrida. E por quê? Porque o atleta, ele tem algo em sua mente. É um alvo, é um objetivo a ser alcançado, que é cruzar a linha de chegada e obter o prêmio,
obter a vitória. De certa forma, em certa medida, nós podemos comparar a vida cristã com uma maratona. Deus nos chamou à santificação, e a santificação é um processo contínuo de crescimento em direção à semelhança de Cristo, que é o nosso alvo, o nosso grande objetivo. No entanto, nós reconhecemos, olhando para nós mesmos, que ainda não chegamos lá, ainda não cruzamos a linha de chegada, mas também não podemos correr aleatoriamente, sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, sem nenhum método ou nenhuma disciplina. Assim, o corredor precisa esquecer as dificuldades passadas, tal qual o crente, para focar no seu alvo, o seu objetivo, na linha de chegada. Tanto nós devemos deixar para trás o peso do pecado e avançarmos para o propósito para o qual Deus nos chamou, para sermos santos, à semelhança de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, nessa perícope, nos ensina que ainda não atingimos a perfeição, ainda não atingimos, mas devemos prosseguir o alvo da santidade plena, crescendo cada vez mais na fé, na graça, na comunhão, no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como prosseguir nessa corrida, como prosseguir nessa maratona, sem desistir, sem esmorecer, sem olhar para trás, mas avançando rumo ao nosso alvo, rumo ao nosso objetivo, ao chamado celestial que Deus nos fez. Na semana passada, nós vimos como Paulo, antes da sua conversão, confiava na carne. Ele olha para o seu passado e diz: se alguém pode se gabar da carne ou se gloriar em sua carne, esse alguém sou eu. Ele vai apontando uma série de conquistas, de títulos no seu zelo como fariseu, só que depois que ele conhece a Cristo no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, quando a graça salvadora de Deus se revela ao apóstolo Paulo, ele olha para o seu passado e considera tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo. Ele considera tudo isso como refúgio, porque nada é mais importante do que conhecer a pessoa, a vida, a obra de Cristo Jesus, e o seu poder, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, como ele coloca em sua palavra, conformando-se com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Ele se lembra do passado e agora ele vai se voltar para o presente. Olha, o meu passado era assim, mas eu considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas agora nós vamos ver Paulo e o seu objetivo no presente, como nós cristãos devemos viver hoje, nos nossos dias, na nossa vida cotidiana, qual deve ser o seu objetivo. Ele vai traçar algumas instruções para que você possa viver a vida cristã hoje com os olhos no futuro, no alvo, no objetivo, que é a perfeição, a santidade em Cristo Jesus. Adiante, o que temos é, em parte, um esclarecimento de Paulo, seguido de uma exortação. Ele esclarece que ainda não chegou lá, ele não cruzou a linha de chegada, ele não é perfeito, ele não se encontra em perfeição plena, ele não completou a prova, ele não ganhou a corrida ainda, mas ele insiste em dizer que não desistiu, e nos estimula a prosseguir tal como ele, rumo ao seu objetivo, que é a semelhança de Cristo Jesus, a perfeição em Cristo Jesus. E ele vai estimular a igreja de Filipos para que, juntamente com ele, corra, siga nessa carreira, nessa corrida. Os Jogos Olímpicos gregos de Atenas, eles tinham muitas corridas. E quando um atleta se destacava, se despontava e ganhava a corrida, ele ganhava um prêmio diante do juiz. E esse prêmio era uma coroa de louro, uma coroa de folhas de louro, mas que se desvanecia com o tempo, que ao passar de alguns dias
acabava. E apenas o primeiro que chegasse ganharia essa coroa. Na corrida cristã, não. Todos que cruzam a linha de chegada recebem uma coroa. Não uma coroa de louros, mas a coroa imarcessível. A coroa que é entregue na mão do justo juiz, pela mão do justo juiz. A coroa da vida eterna e da perfeição em Cristo Jesus, que está garantida para todos nós que cruzarmos a linha de chegada. Portanto, meus irmãos, se há um ensino que precisa ser gravado em nossos corações desse texto, é que devemos seguir o alvo, deixando o passado, vivendo o presente e vislumbrando o futuro com Cristo Jesus. Sigamos o alvo, deixando o passado, vivendo o presente e vislumbrando o futuro com Cristo Jesus. A primeira verdade que destacamos deste texto é que nós precisamos de humildade. Para que humildade, pastor? Humildade para lidar com a realidade, reconhecendo que ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Uma insatisfação, olha, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã. Eu não estou plenamente satisfeito com o modo como tenho vivido a minha vida cristã. E essa insatisfação deve gerar em nós um caráter de humildade para lidar com a realidade. Não somos perfeitos, não ainda, mas precisamos avançar, reconhecer que ainda não chegamos lá. Essa é a primeira verdade que eu destaco desse texto, conforme apresentado no versículo 12, que diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, mesmo sendo um grande apóstolo, um grande homem de Deus, ele reconhece ainda que está em crescimento, como Deus usou a vida deste teu servo, como ele foi um instrumento nas mãos de Deus para a salvação dos gentios, uma ferramenta hábil, um homem de coragem, um homem que não temia expor-se ao perigo para pregar a Cristo, o homem que estava disposto e que sofreu afrontas por causa do Evangelho de Cristo Jesus, apesar da sua dedicação integral à pregação do Evangelho, do seu caráter moral e o seu zelo conforme ele cresceu e viveu a partir do ensino farisaico que recebera, ele não estava satisfeito. E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Sim, um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que já viveu nesta terra. Mas ele reconhece, mesmo sendo um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, que ele não recebeu e nem obteu a perfeição. A perfeição aqui diz respeito à completude, mas pode ser entendido também como maturidade cristã, um nível ideal de maturidade. Ele diz: olha, eu não alcancei esse objetivo, eu não cheguei lá ainda. Mesmo eu, Paulo, que dediquei a minha vida em Cristo, e muitas vezes em sua carta ele chama a si mesmo como exemplo. Olha, sede meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Somos chamados a viver a exemplo de Paulo, mas entendendo que Paulo mesmo reconhece: eu não sou perfeito. Meus irmãos, o cristão nunca deve se acomodar espiritualmente. Nós sempre precisamos avaliar a nossa vida cristã, olhar para os nossos defeitos, reconhecer as áreas de fraquezas da nossa vida no que diz respeito à nossa vida espiritual e reconhecer: eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, não somos íntegros ao caráter de Cristo. Se Paulo não foi, que dirá nós? Precisamos reconhecer as áreas de deficiência em nossa vida e dizer: eu ainda não sou perfeito. Meus irmãos, o primeiro passo para o avanço na santificação é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que há áreas que precisamos trabalhar, e cada qual sabe a sua fraqueza. Talvez uma falta de compromisso com a verdade do Evangelho, um compromisso mais sincero e real com Cristo,
um comprometimento com a sua obra, com o seu reino, um engajamento maior na obra e no reino de Deus. Talvez há vícios que você ainda não venceu e que vez ou outra o acometem e o levam ao pecado. E esses vícios por vezes são escravizadores, você precisa se libertar e reconhecer: eu ainda não obtive, eu ainda não alcancei a perfeição, mas Senhor, tenha piedade de mim, me ajude a vencer tais vícios. O cristão nunca deve se acomodar espiritualmente, e devemos ter humildade para reconhecer que ainda temos muito a aprender. Há uma realidade, uma verdade, que enquanto nós estivermos no corpo mortal, nessa carne, nós ainda estaremos suscetíveis aos fracassos, ainda estaremos suscetíveis aos pecados que tenazmente nos assediam, e vez ou outra vamos cair, mas isso não deve ser um empecilho para que você desista de prosseguir. Ele diz: olha, eu ainda não alcancei a perfeição. De fato, eu ainda não alcancei, mas isso deve ser um estímulo para que você alcance, para que você busque, para que você tenha como alvo a santidade em Cristo Jesus. E é essa verdade que Paulo coloca: eu não recebi, eu ainda não obtive a perfeição, mas eu prossigo, eu não desisti. Quantos de nós muitas vezes desistimos de crescer espiritualmente? Desistimos de seguir os caminhos retos e santos do Senhor, diante de alguma dificuldade, de alguma insatisfação para com a liderança da igreja, diante de algum problema com o seu irmão ou sua irmã que você não soube lidar, que não soube resolver, que não soube trabalhar, e você desiste de correr a carreira cristã. Quantos que antes estavam conosco e não estão mais, estão no mundo, porque por algum desentendimento desistiram de prosseguir, mas não Paulo, não nós, não aqueles a quem Paulo escreve: eu não obtive, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aqui ele coloca a obra de Cristo Jesus na vida do crente. Você precisa continuar, você precisa prosseguir, porque uma vez Cristo imputou a você a sua justiça, porque uma vez Cristo te deu a consciência de que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, e por isso você não pode desistir apesar das dificuldades. Por isso, prossiga para aquilo para o qual também você foi conquistado, e essa conquista foi realizada na cruz, por obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira verdade desse texto é a humildade para lidar com a realidade de que ainda não chegamos lá. Mas a segunda verdade, meus irmãos, é que precisamos esquecer o passado e olhar para frente, deixando o peso da culpa. Acompanhe o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Como prosseguir? Primeiro reconheça: não chegamos lá, não cheguei lá. E Paulo reconhece isso e diz: irmãos, aqui ele repete: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ainda não alcancei a perfeição. Mesmo eu, um apóstolo, um discípulo de Cristo, enviado para pregar aos gentios, às nações, que de fato, por meu intermédio, muitas igrejas foram plantadas, ainda assim eu não alcancei a perfeição. Mas qual é o passo então? Quais passos nós devemos tomar para continuar? O primeiro deles é esquecer o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui Paulo olha para o passado, talvez por cima do ombro, e diz: esse fariseu que um dia existiu, que tinha tal zelo, que perseguiu a igreja, já não existe mais.
E Paulo se desprende deste peso. Paulo se desprende desse sentimento de culpa, de tristeza por ter perseguido a igreja de Cristo, porque ele tem como alvo não mais o seu passado, mas sim o futuro brilhante juntamente com Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Para crescer, meus irmãos, espiritualmente, nós precisamos nos desprender do passado. Esquecer aqui não significa apagar da memória, a não ser que você sofra de amnésia, isso não é possível. Você ainda vai se lembrar em alguns momentos do seu passado, mas é não permitir que esse passado seja um peso para você no presente. Que pecados do passado que foram tratados, que foram purificados, que foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, já não afetam mais a sua vida e o seu relacionamento com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas vezes, meus irmãos, presos em sentimentos de erros passados, de pecados, de fracassos, de sentimentos de culpa que, vez ou outra, vêm em nossa mente e nos amarram, e nos impedem de crescer, e nos diminuem. E ao nos diminuir, diminui também a graça e o poder restaurador do sangue de Cristo em nossas vidas. Portanto, para que possamos prosseguir, você precisa se esquecer das coisas que para trás ficaram. Se esquecer de quem você era quando a graça de Cristo ainda não havia se manifestado. Isso é, não permitir que o peso desse passado afete o seu presente e o seu relacionamento com Cristo. Esse é o primeiro passo para prosseguir. Esqueça das coisas que para trás ficam. Um corredor, quando ele tem o seu foco e o seu objetivo em ganhar a corrida, ele não pode olhar para trás, ele não pode se distrair com aqueles que estão vindo atrás dele, não pode olhar para o lado. Você já viu um corredor de 100 metros correndo? Ele não fica olhando para o lado para ver se os seus adversários estão à frente ou estão atrás dele. Ele tem um alvo, um objetivo e ele olha para frente. Certa vez eu vi um maratonista que estava bem despontado à frente e alguns metros de chegar, a linha de chegada, ele já para de correr e começa a levantar as mãos para os céus e agradecer, e vem o outro atrás dele e passa e ganha a corrida. Por quê? Porque ele se distraiu do seu objetivo. Ele não focou no alvo e ele fica sem entender. Ganha a corrida, ele estava muito confiante, mas ele não prosseguiu, ele se distraiu. Nós não podemos nos distrair olhando para trás, olhando para o nosso passado. Você deve focar nas coisas que estão diante de você. Viver o presente, o agora, de acordo com o que está diante de você. Pessoas amargas são amargas porque estão presas ao passado, porque não superou as coisas que lhe fizeram no passado, e por isso vivem vidas amarguradas, são tristes, são cabisbaixas, e quando lembra de algum fato ou outro, elas ficam nervosas, embrutecidas, porque não aprenderam a esquecer o passado. Não, esqueça as coisas que para trás ficam, foque nas que estão diante de você, como o povo, quando parou diante do Mar Vermelho e reclamou com Moisés: olha, era melhor nós termos perecidos ou ficado como escravos no Egito do que morrer nesse deserto. E Deus então repreendeu o povo, repreendeu a Moisés e dizia: porque o povo clama a mim? Diga ao povo que marche, porque eu vou abrir o Mar Vermelho para que eles possam passar. Eu sou o Deus dele, então não se prenda ao passado, não olhe para o exército egípcio que está diante de você, mas olhe para frente, veja o mar se abrindo e Deus dizendo: caminhe, avance, marche, eu sou o teu Deus, o Deus que te criou. Olha para frente, olhe para aquilo que Deus fez e faz na sua vida e o futuro esplêndido que Ele tem para você. Olhe para frente com esperança e confiança em Deus. Esqueça o passado e viva o presente olhando para frente, rumo ao alvo que Deus preparou, avançando cada vez mais, avançando, prosseguindo para as coisas que estão diante de vocês. Terceiro ensino desse texto: o primeiro, meus irmãos, é que precisamos reconhecer que ainda não chegamos lá. O segundo, deixar o peso da culpa
esquecendo o passado e olhando para o que está à nossa frente. E em terceiro lugar, precisamos de coragem para prosseguir, correndo rumo ao alvo. Olhem só o versículo 14: prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foque no alvo. Tenha o alvo como seu objetivo. Não se distraia, não se distraia. Tenha o alvo como seu objetivo. Paulo prossegue, ele diz: eu não alcancei, mas eu prossigo. Deixo o passado, avanço para as coisas que diante de mim estão e prossigo para o alvo. Mas que alvo é esse que Paulo está prosseguindo? E o prosseguir aqui, meus irmãos, é uma procura intensa. O prosseguir é o mesmo critério usado para um caçador que persegue a sua presa, para um leão que persegue a sua presa, não é, Pedro? Pedro gosta muito de assistir essas filmagens dos predadores correndo atrás da sua presa. E assim é o prosseguir aqui. Você prossegue buscando alcançar este alvo, buscando alcançar esse objetivo. E qual é o objetivo? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação. Vocação, meus irmãos, é o chamado de Deus. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, Deus nos fez seus herdeiros, filhos. Deus nos ama e nos chama de amigos. Somos filhos de Deus. A nossa vocação está em pertencer ao povo exclusivo de Deus e viver para a sua glória. Você tem um chamado muito especial, um chamado à santidade, porque Cristo um dia manifestou a sua graça e misericórdia a você. O prêmio da soberana vocação de Deus, em quem? Em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, no poder da obra vicária, substitutiva de Cristo Jesus. E o nosso alvo como cristão é a maturidade espiritual, é a perfeição, é a comunhão com Cristo, é a busca incessante de uma vida mais santa, mais reta, mais justa diante do nosso Deus, não para alcançar a salvação, mas porque a salvação já nos foi dada, e agora precisamos viver de acordo com essa salvação, que uma vez Deus operou eficazmente em nós, na pessoa de Cristo Jesus. Mas para isso, irmãos, precisamos de foco, de disciplina. Você precisa mirar o alvo, e o alvo é Cristo. Cristo é o nosso exemplo magno, é o nosso maior modelo, e é nele que você deve ter o seu alvo, o seu foco, o seu objetivo de santidade. Todos os dias faça essa oração: Senhor, que eu possa me parecer mais com Cristo, molde em mim o caráter de Cristo, santifica a minha vida, afasta de mim o pecado, para que eu viva nesta terra como Cristo viveu, que eu tenha mais compaixão do meu próximo como Cristo teve, que eu viva para pregar o reino como Cristo viveu, que as pessoas ao redor de mim possam ser abençoadas com a presença de Cristo em mim. Assim deve ser a nossa oração, para que Deus nos molde a cada dia, conforme a imagem do seu Filho. E o prêmio, meus irmãos, já nos foi garantido, é a vida eterna com Cristo Jesus. Em Levítico 20, versículo 7, temos uma instrução, uma exortação, uma ordem. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus, para aquela multidão que estava sentada juntamente com os seus discípulos enquanto ele pregava, ele disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O alvo, o objetivo é a perfeição. Vamos alcançar neste mundo? Não, mas devemos buscar, devemos prosseguir. Esse é o nosso alvo, é nisso que nós devemos mirar, na pessoa, na vida e na obra de Cristo. E o quarto ponto, ou a quarta verdade que eu quero destacar,
é a realidade, a maturidade espiritual na unidade da igreja. Acompanhe o versículo 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos. Já dissemos que essa palavra perfeitos significa também maturidade espiritual. Então Paulo diz, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas aqui ele diz, todos nós que somos perfeitos, que já somos maduros espiritualmente, tenhamos este mesmo sentimento. Qual o sentimento? De que ainda não chegamos lá, mas precisamos prosseguir. Ele pode estar usando também de ironia. Se lembram que havia judaizantes, que ele chama de cães, de maus obreiros. Esses judaizantes estavam dizendo à igreja o seguinte, olha, para vocês serem salvos e serem plenamente santos, além de crer, obviamente, em Cristo, vocês precisam seguir os rituais das leis judaicas. O macho, o menino, precisa ser circuncidado, é necessário observar os ritos, as festas, é necessário abster-se de alguns alimentos que são impuros. E eles estavam pregando isso na igreja como um complemento da obra de Cristo. E alguns que já viviam nessa prática do legalismo cristão judaico dentro da igreja de Filipos, achavam que eram perfeitos, que eram santos. Então Paulo pode também estar usando de ironia, dizendo, olha, todos vós, né, e ele se inclui, todos nós, que somos perfeitos, ou que nos achamos perfeitos, tenhamos esse sentimento qual? Não alcançamos a perfeição. É necessário buscar, é necessário alcançar, é necessário ter como alvo esse objetivo bem firmado, mas ainda não alcançamos. Se porventura alguém que pensa de outro modo, bem, eu já cansei de falar, mas Deus vos esclarecerá. Aos judaizantes, aos cães, aos maus obreiros, Paulo já tinha perdido a paciência de ensinar. Ele diz, olha, Deus vos esclarecerá. Mas quanto nós tenhamos esse sentimento, não alcançamos, mas ainda precisamos avançar rumo ao alvo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso significa, meus irmãos, que a vida de santificação é um passo de cada vez. Você não vai dormir e acordar um santo. Você não vai de maneira mágica se abster de todos os vícios, de toda a vida de corrupção e de pecado, mas você precisa entender e olhar para trás e ver a sua trajetória, a sua caminhada cristã, que você tem vencido alguns pecados que antes eram um empecilho para a maturidade cristã, que antes aquilo que talvez atrapalhava e amarrava o seu crescimento espiritual, hoje para você é muito tranquilo. Você precisa olhar para trás e ver o quanto você já cresceu na vida cristã. A vida cristã é uma fase de crescimento. Vivamos de acordo com o que já alcançamos, mas conscientes de que ainda há muitos degraus a subir, até chegarmos à perfeição, à maturidade do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Por isso devemos andar em unidade e seguir os princípios de Deus, a comunhão com Cristo que nos guia no caminho certo, de acordo com o que já alcançamos, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Uma pequena gota no balde caindo constantemente, uma hora vai encher esse balde. E é isso, às vezes é gota a gota mesmo, não é uma torneira que nós abrimos e em segundos o balde está cheio, mas é um processo lento, mas contínuo, e aos poucos você vai vendo gradativamente o seu avanço. Quando visitamos a caverna no Petar, nós vemos as estalactites e estalagmites, e aquelas colunas enormes que se formam tanto no teto quanto no chão, é formado gota a gota, gota a gota, com pequenos elementos de calcário que vão ali se sedimentando e formando aquelas colunas. E quanto tempo? Eles avaliam milhares e milhares de anos para que gota a gota aquelas grandes colunas possam ser formadas. E na santificação é assim, é um processo lento, mas contínuo e progressivo.
você precisa ver o avanço e o crescimento espiritual na sua vida, a maturidade cristã. Ah, pastor, eu não consigo, eu não estou vendo a minha vida cristã progredir, mas eu estou vendo ela declinar, então há alguma coisa errada. Você precisa olhar para esse texto e viver, Senhor, dizer, Senhor, o que há de errado? Porque eu não consigo prosseguir, porque eu não consigo avançar. Às vezes as coisas do passado estão prendendo você, estão amarrando a sua vida espiritual, impedindo você de crescer à semelhança de Cristo. Você não pode se libertar sozinho, Deus pode. Então, se há algo no passado que ainda te prende, mágoa, rancor, alguém que você ainda não conseguiu perdoar, sentimento de culpa por algum pecado que cometeu, peça para que Deus trabalhe isso em você, para que Deus o liberte desse sentimento, para que você possa avançar e seguir em crescimento ao alvo, objetivo, a santificação, a perfeição em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, para crescermos espiritualmente, primeiro, reconheça que ainda há muito a ser feito. Paulo reconheceu, não obtive, eu não alcancei a perfeição, faça o mesmo. Esqueça o que ficou para trás e olhe para as coisas que estão diante de você. Olhe para frente, não se distraia com as coisas que ficaram para trás e corra com determinação em direção ao propósito de Deus, ao alvo, ao prêmio da soberana vocação, mantendo sempre a maturidade cristã naquilo que você já alcançou, vivendo um passo de cada vez. Pergunte a si mesmo, o que tem me impedido de prosseguir rumo ao alvo? O que tem me impedido de prosseguir rumo ao alvo? E guarde o versículo 14 em seu coração. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua caminhada rumo ao alvo, que é Cristo. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos nos preparar para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Para isso, ao som do playback, nós nos colocaremos de pé para louvarmos ao nosso Deus, cantando o hino de número 268, Redenção.